Bom dia, mulheres. Bom dia. Hoje nós vamos receber do Senhor mais comandos da parte de Deus. E hoje sim, hoje o Senhor vai revelar algo para nós que a gente não tinha noção, que a gente tinha esse poder todo, essa influência toda, a partir de uma ferramenta muito poderosa que o Senhor tem nos entregado. Ai, bom dia, meus amores. Ai, as mulheres save aí, já vai botando a tulipinha, ó, a Lu já botou ali, bom dia. Save significa sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. Muito bem, olha quantas mulheres aqui, glória a Deus. Bom dia, Renata, Paulinha, Valéria, pastora Valéria, mas que saudade, minha querida. Karina, Tequinha, bom dia. Bom dia, Fernanda, Vanessa, Jaque, bom dia. Vai mandando essa live para todo mundo que aparecer aí nesse seu aviãozinho aqui do lado. Quem aparecer você pode mandar, porque certamente o Senhor vai usar a palavra dele nessa manhã para estar mudando realidades, impactando mulheres que estão muito travadas, muito sem saber o que fazer, mulheres que são chamadas por Deus, assim como um dia, né? Nós estivemos chamadas pelo Senhor, mas sem tanta direção, né? Sem saber que passos dar. Vou esperar mais um minutinho só para nós começarmos. Eu já quero orar com vocês e já pega a Bíblia e abre em 2º livro de Samuel, capítulo 20. Aleluia, louvado seja Deus. Minhas queridas, minhas preciosas, bom dia. Bom dia, que o nosso dia seja abençoado. Ah, Karina, sempre amei tulipa, agora ainda mais. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar? A minha intenção aqui com você é compartilhar, transbordar, compartilhar contigo palavra, conselho, direção, e que você cumpra o seu propósito a partir do esclarecimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, eu te louvo por essa live. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha ativar, Senhor Deus, essas mulheres, as mulheres que o Senhor tem chamado, as mulheres que o Senhor tem apontado, mulheres que passam, Deus, por pressões, oh Deus, por, Senhor Deus, espíritos que querem fazê-las desistir, circunstâncias, situações, Pai, que querem embaraçar o seu entendimento. Ah, Senhor, em nome de Jesus, mulheres que têm sofrido, Senhor Deus, com angústias, mulheres, Senhor Deus, que têm sofrido com dúvidas, mulheres que se sentem rejeitadas, se sentem solitárias, mulheres, Senhor Deus, que se sentem incompreendidas no seu chamado, no seu propósito, mulheres, Senhor Deus, que sabem que o Senhor morreu naquela cruz por elas, mas que elas ainda não acessaram o nível de vida abundante que o Senhor tem para elas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir uma graça especial para essa live e que o Senhor venha poderosamente falar, atingir a raiz, Senhor Deus, das nossas questões e nos colocar, nos reposicionar no nosso lugar, Senhor, no nosso lugar de influência,
No nome precioso de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda ação do maligno. Senhor Deus, toda distração, toda confusão, toda palavra, Senhor Deus, desajustada, eu repreendo no nome de Jesus. E eu profetizo que essa palavra vai nortear mulheres em projetos novos. Essa palavra vai alinhar os passos das mulheres com o teu conselho. Ah, Senhor Deus, no propósito que o Senhor tem para cada uma delas, no chamado que o Senhor tem para cada uma delas. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, revela a tua vontade, revela, Senhor Deus, o próximo passo que elas precisam tomar. No nome precioso de Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer amém, queridas? Glória a Deus. Essa passagem que nós vamos ler aqui, nós vamos ler alguns versículos. Tem uma história que eu quero contar para você. E o Senhor vai impactar muito o teu coração, como impactou o meu, com essas revelações na sua palavra. Não é bom você ter revelação na palavra de Deus? Não é bom quando você está assim, num momento da sua vida em que você está fazendo orações soltas? Você já percebeu que tem momento que você está fazendo orações soltas? Tá, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, entra ali com providência, Senhor, faz isso, Senhor, vem. E o Senhor, Ele fala assim, eu quero falar com você, abre a minha palavra, abre a minha palavra. E foi o que aconteceu comigo ontem. Essa live não estava programada, né? Foi uma live surpresa, e o Senhor começou a falar muito profundamente ao meu coração, na vida dessa mulher, e com as emboscadas do inimigo em relação à sua cidade, à minha cidade, à nossa família, ao nosso chamado, ao nosso ministério, aos lugares de honra que Deus quer colocar cada uma de vocês no seu lugar como uma empresária, ou no seu lugar como uma profissional liberal, uma profissional contratada, como dona de casa. Muitas vezes nós somos muito desvalorizadas naquilo que nós fazemos, porque o inimigo sabe, ele sabe que se você tiver a plena confiança naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você vai acabar com os planos dele. Então, você precisa entender que ele vai tentar de tudo para te confundir, para te gerar dúvida, para te gerar desânimo, para te gerar conflitos internos, para sugar você, para sugar tuas energias, e para que você não se posicione de uma maneira que o nome dele vai ser glorificado, os planos dele vão ser concretizados na sua vida e na sua casa, na sua família. Nós temos sobre nós uma unção de influência. Toda mulher tem uma unção de influência. Você olha para a Bíblia, você olha para a palavra de Deus e você percebe que a mulher, desde o início, ela tem uma unção de influência muito forte. E essa unção de influência, ela se manifesta nas nossas relações. Você percebe que quando você está em um relacionamento, você discipula algumas mulheres, você está ali com seus filhos, você está com seu marido, você está com suas amigas, você está com as mulheres da sua igreja, você percebe que há algo em você que chama a atenção de outras mulheres. E eu sei disso. Por mais que você não veja, você toma às vezes um susto, né? Você já tomou um susto com o nível de influência que você tem com as pessoas? De alguém, você nem pensar assim que tá acontecendo alguma coisa e alguém chegar pra você e falar assim, uau, quando você faz isso aqui é tão bom, uau, você me inspira nisso aqui, e a pessoa ressalta uma qualidade sua, a pessoa ressalta algo que você faz e você meio que, peraí, nem eu percebia isso, eu não imaginava, né, que eu podia estar influenciando alguém assim. Você já passou por isso? Você já passou por isso? É porque são mulheres, nós somos mulheres, né? Eu, você, somos mulheres que nós estamos muito focadas em fazer aquilo que Deus
tem para nós. E não em ser elogiada, em ser vista, em ser reconhecida. Então a gente acaba levando um susto, não é verdade? Não existe assim. Hoje existe muito mulheres que são fominhas de aceitação, fominhas de like. Muitas aqui, a Kelly, a Leila, muitas mulheres aqui, sim, a gente se assusta, sim, eu já passei por isso. Olha que incrível, né? O Senhor sempre junta as semelhantes, né? Se você está aqui, a gente tem algo em comum, pode ter certeza. E aí, hoje as pessoas estão muito fominhas de validação. Você percebe isso? Principalmente na internet, as pessoas estão fominhas de validação, fominhas, sabe, de serem reconhecidas, das pessoas verem algum valor nelas. Por quê? Porque elas não sabem o valor que têm, elas não sabem quem elas são, elas não sabem para que nasceram, né? Então, são pessoas que precisam de uma validação de fora. São pessoas que precisam de um reconhecimento de fora. Elas não sabem se posicionar de acordo com aquilo que Deus tem para elas. Então hoje nós vamos botar tudo isso por terra, porque o inimigo, ele sempre vai tentar entrar pelas portas da sua cidade, fugindo de outro lugar que ele está sendo repelido. E aí tem algumas características muito incríveis que você precisa se conscientizar, que você já tem, mas que você precisa desenvolver. Porque o Senhor colocou em nós, desde o Éden, um poder de influência tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E eu sei que se você está aqui nessa live é porque você escolheu ser uma influência para fazer o bem. Eu tô certa? Eu tô certa aqui, mulheres? Se você está aqui nessa manhã, se você vai assistir, está assistindo, sendo ministrada por essa live em outro momento do dia, da semana, que ela vai ficar aqui no feed, é porque você é uma mulher que quer se posicionar para fazer o bem, para cumprir o seu propósito, para ser bênção para sua casa, para ser bênção para sua igreja, para ser mais feliz, posicionada de acordo com o que Deus quer para você, porque você sabe que você só vai ser feliz de verdade e conquistar aquilo que o teu coração assim almeja é fazendo a vontade de Deus. Porque sucesso não é o que o mundo diz para nós que é. Ter fama, ter dinheiro, ter posicionamento, ter reconhecimento diante das pessoas. Sucesso no reino de Deus é estar no centro da vontade de Deus. Então eu quero que você leia comigo aqui 2 Samuel capítulo 20. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Na verdade a gente vai meditar nesse capítulo todo, tá? Porque a gente quer mesmo é a Bíblia, né? Então você é uma mulher bíblica. Quem é uma mulher bíblica diz amém aí. Quem é uma mulher bíblica dá glórias a Deus. Fala assim, eu quero a palavra de Deus. Eu tô cansada de um monte de chavezinha, né? Não que desmerecendo chave, porque o Senhor nos libera chaves, sim. O Senhor, ele mostra pra gente, né? Porções da palavra de Deus com a revelação precisa para abrir portas de níveis mais profundos, na intimidade espiritual e no discernimento espiritual, sim, são chaves poderosas, mas eu quero dizer, você sabe, eu quero dizer sobre essas falas, né? Essas repetições que nós vemos por aí. Andar pelo conselho do homem é estar fadada à frustração. Andar pelo conselho dos seres humanos do homem é estar fadada à frustração. Eu acho que você já experimentou bastante isso na sua vida e você não quer mais isso. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é poderosa para cumprir o que apraz, aquilo que está no coração de Deus para a nossa vida, e nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, ao conselho de Deus e caminhar nessa porção que nos alimenta e nos posiciona. Amém, mulheres? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 20. Eu vou contar para você a história aqui no início, tá? E depois nós vamos ler alguns versículos pontuais. Aqui é a rebelião de Seba contra Davi. Seba, ele era um desordeiro.
E aí você vai ver que depois, por ele ser um desordeiro, ele não era um desordeiro comum, ele era um desordeiro que causava muita rachadura no reinado. Começou a causar rachadura ali no reinado de Davi, no seu exército. Você vai perceber que existem tipos e tipos de desordeiros. Pessoas que causam desordem na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. Você já conheceu alguém assim que causa desordem? Que tira as coisas do lugar de uma maneira ruim? Que existem as pessoas que tiram as coisas do lugar de uma maneira boa, que tira aquilo que não tá bom, que tira aquilo que tá engavetado, né? Que te dá confiança, que te impulsiona, que te joga para frente, que te leva, que te influencia a viver o propósito de Deus, a ser uma pessoa mais autônoma, mais confiante e brilhar no seu propósito, e essa pessoa se alegra com o seu propósito, se alegra em você se posicionar, se alegra em você ter vitória. Agora, existem desordeiros como Seba. E eu quero que você já pense aqui, toda mulher tem a sua cidade. Qual é a sua cidade? A sua cidade fala das suas raízes, a sua cidade fala do seu povo, a sua cidade fala da sua autenticidade como pessoa, das características que você tem, porque você veio de onde veio. As coisas boas nós precisamos fortalecer e desenvolver melhor. As coisas ruins das nossas origens nós precisamos ser transformadas, libertas, curadas e avançar em novos campos, em novas frentes, né? E aqui eu quero que você pense na sua cidade. Seba estava fugindo, né, de uma situação, já que ele já estava causando problemas em outro lugar, e ele agora começa a causar problemas no exército de Davi, entre os fiéis de Davi, entre aqueles que estavam ali, os fiéis do povo de Israel, porque você sabe que Israel é uma nação exército, né? Israel não é só uma nação, é uma nação exército. O que quer dizer com isso, uma nação exército? Quer dizer que quando o inimigo vem contra Israel, o inimigo não vem contra uma força militar separada dentro de um povo. Ela vem contra todo o povo. E todo o povo de Israel luta contra esse inimigo. A gente sabe que todos os homens de Israel, né, eles são focados em defender a sua terra, defender o seu povo, defender a palavra de promessa que Jeová tem para eles. Então eu quero que você receba essa palavra com esse entendimento e você faça uma analogia para a sua vida, porque a palavra de Deus nos ensina através não de histórias da carochinha, coisas inventadas, mas de histórias, registros históricos de coisas que aconteceram no relacionamento do próprio Senhor com o seu povo e do próprio Senhor com os outros povos. Então aqui você vai perceber, ó, aqui Davi, ele percebe isso e ele fala aqui no versículo 1, vai dizer que Seba era esse homem, né? E ele era da tribo de Benjamim, ele não era um homem estrangeiro, ele era do povo. Fala assim, ó, ele era da família. O inimigo era da família. O inimigo era de dentro, o inimigo não era de fora. Olha só. Presta atenção aqui, versículo 1. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim, da tribo de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou. E você vai entender que mais à frente Davi fala assim, olha, este homem, Seba, ele vai ser mais danoso para nós, para o povo de Israel e para mim, do que Absalão. Meu Deus. Você sabe o que Absalão fez contra Davi? Absalão era filho de Davi. E ele ficava na porta da cidade, porque ele tinha uma mágoa, uma amargura do seu pai, que se tornou uma mágoa, uma ferida não perdoada, ela se torna rebelião. Nós já sabemos disso. Uma dor não resolvida, uma afronta, uma mágoa não perdoada se torna rebelião, se torna comportamento de rebelião. E foi o que aconteceu com Absalão.
porque seu irmão Aminon abusou da sua irmã Tamar e Davi não fez nada. Ele achou que Davi tinha que fazer alguma coisa de uma forma e não agiu assim, e ele foi lá e fez justiça pelas próprias mãos e matou Aminon, e depois teve que fugir e voltou para a cidade, e aí com aquela cara de bonzinho, ali teve apoio dos que estavam do lado de Davi também, deixa disso, poxa, teu filho, tal. Então Davi, né, abriu ali o coração, deu uma nova oportunidade para Absalão, mas Absalão fez o quê? Absalão se sentava na porta do palácio e qualquer queixa que o povo tinha, ele se colocava entre Davi e o povo, e ele começava a pegar aquilo ali, não deixava isso chegar em Davi. Então Davi ficava vendido, né, diante das questões do povo, ele não conseguia resolver, então ele parecia um rei omisso, que não fazia nada, mas ele não sabia, as coisas não chegavam a ele. E Absalão começou a fazer esse bloqueio, fazendo com que a imagem de Davi ficasse desgastada diante do povo e a imagem dele ficasse como se ele fosse aquele que resolve, aquele que seria o melhor rei, aquele que se coloca para ajudar o povo, aquele que está presente, sempre presente, né? Aquele que está presente. Então ele começava a dizer, não faz assim com Davi, não, não fala, não vai dessa forma, né? Deixa pra lá, deixa que eu resolvo, eu te resolvo. E começava a dar conselhos para as pessoas, desconectando a fidelidade do povo com Davi. Você conhece alguém assim? Deixa eu te dar um tempo para pensar, porque eu sei que é forte. É forte ou não é? E aí Davi, no momento aqui, ele vai falar, meu Deus, Seba vai ser pior do que Absalão para mim. Olha só, acompanha comigo, vê se não é isso que eu tô te dizendo. Não temos parte alguma com Davi. Olha o que Seba grita, Seba não tem vergonha. Seba não faz as coisas por trás, mas não, ele já tá fazendo na frente, né? Ele já tá sendo desrespeitoso na frente. Ele já está sendo já está dividindo na frente. Já está rompendo na frente. Ele já caiu a máscara, né? Ele já faz com uma ousadia desrespeitosa que assusta. Você vai ver o que Davi vai falar. Não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Olha, a palavra do Senhor sobre Davi era qual? Que ele faria com que o trono de Davi fosse estabelecido por gerações e gerações e gerações. Que o Messias, ele se viria do trono de Davi, se sentaria no trono de Davi, a raiz de Davi. O rebento de Jessé, a raiz de Davi. Falando que o Messias vem do trono de Davi, se assenta no trono de Davi, vem da raiz de Davi. E olha o que Seba fala, nós não temos parte nenhuma com o filho de Jessé, nem com a sua herança. A herança de Davi era espiritual. Então, quando Seba diz isso, nós não temos parte com isso, ele está dizendo que ele é de qual time? Nós não somos do time de Jeová, que Jeová está com Davi. Nós somos do time do cão. Nós somos do time da oposição. Nós somos do time da rebelião. De quem vai lutar contra, né? De quem vai dar o contra, de quem vai minar a unidade, de quem vai minar as forças, de quem vai criar contenda, de quem vai criar problema. Olha aqui, não temos parte alguma. Nós não vamos exaltar a palavra do Eterno. Nós vamos ser contrários por causa da nossa própria vontade, por causa do nosso próprio coração. Aí ele fala assim, para casa todos, ó Israel. Olha o que acontece. Aí você vai pensar assim, não, mas aí o povo amava Davi. E o povo amava Davi. Só que Seba, ele tinha um espírito de engano muito forte. E olha o que acontece. Você vai dizer assim, não, o povo de Israel todo já aprendeu. Não, que isso. Tanto é que os valentes de Davi dizem assim, quando Davi ficou mais velho, você, Davi, não vai mais para a guerra, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Então, Davi era considerado como uma iluminação, como uma luz de Israel, que dava direção, que apontava o conselho, que levava o povo na vontade de Deus. Olha o versículo 2. Então, todos de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá, fala assim comigo, sempre tem um remanescente, pastora. Sempre tem um remanescente fiel, porque Deus é fiel para cumprir sua palavra.
Mas os de Judá permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Os de Judá eram fiéis à aliança. Os de Judá tinham entendimento da palavra do Senhor, tinham aliança com Davi, não iam se deixar influenciar. Versículo 3. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob a guarda 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinados, vivendo como viúvas até a morte. Versículo 4. E o rei disse a Amasa. Tem algo muito precioso aqui que você precisa atentar em relação a Amasa. E depois você vai ver o fim de Amasa. Mas Amasa, e o rei disse a Amasa, convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Davi deu uma ordem para Amasa. Davi falou assim, nós estamos passando por um tempo de divisão. Nós estamos passando por um tempo em que o inimigo está dentro da própria casa, minando as nossas forças. Pode ser teu marido, pode ser uma questão com seus filhos, pode ser uma questão na sua igreja, pode ser uma questão do seu trabalho. Eu quero que você não pense só fixo em algo. Eu quero que você amplie a tua visão para o que Deus está fazendo aqui, para o que o Senhor está te mostrando. Veja bem, Davi deu uma ordem para Amasa, uma ordem estratégica, uma ordem direcionada. Lembra que eu falei? Ele é a lâmpada de Israel. Ele tem o conselho do Eterno sobre a vida dele. Ele tem a chancela de Deus, a unção de Deus sobre ele. Pois bem, o rei, se o rei pegasse e te desse uma ordem, falasse assim, olha, você, falasse o teu nome, pensa comigo, olha que loucura, falasse o teu nome, faça isso, você não faria? Olha o que a Amasa fez. Mas Amasa, versículo 5, acompanha comigo na tua Bíblia, a minha versão é a NVI. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido para o rei. Ou seja, Amasa era moroso para obedecer. Amasa queria fazer as coisas do jeito que ele achava que era. Amasa era moroso para obedecer. Havia uma urgência, havia um espírito maligno, desordeiro no meio do povo. E o rei estava dando uma ordem para os fiéis. Vem, convoca os fiéis. E Davi confiou essa ordem a Amasa. Davi viu algo em Amasa. Davi confiou, Davi entregou uma confiança para Amasa. E Amasa demorou, foi moroso para obedecer. A morosidade em obedecer tem uma consequência. E qual é? Ela proporciona que o inimigo se fortaleça contra você. Então, aquela pessoa que está demorando a te ajudar, está demorando a fazer o que você está falando, está demorando a botar o projeto, por exemplo, às vezes você tem um sócio, uma sócia, ela está demorando a colocar em prática aquilo que vocês combinaram. O filho, o marido, ou a vizinha, a sogra, ou a amiga, quem quer que seja, está demorando. Tem algo acontecendo e você está falando, faz assim, é melhor isso. Vamos fazer isso aqui. E a pessoa está demorando, está sendo morosa. Essa pessoa, a morosidade dela em agir debaixo da sua palavra vai fazer com que o inimigo se fortaleça contra você. Olha aqui, acompanha comigo e veja se não é isso o que a palavra de Deus está claramente nos dizendo. Versículo 6. Disse então Davi a Abisai, agora, Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão, lembra? Chame os meus soldados e persigam, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Davi, ele já era experiente nessas coisas. Ele estava assim, olha, você viu que ele deu a ordem a Amasa. Como Amasa foi moroso, ficou elucubrando muito, racionalizando muito, tentando fazer as coisas do jeito dele, Davi não perdeu tempo, viu que Amasa não estava se mexendo? Chamou Abisai e deu a mesma ordem que deu para Amasa, convoca o povo de Judá, convoca o meu exército e a gente vai atacar. Convoca o exército, o meu exército fiel a mim, e a gente vai atacar. E aí, olha que incrível, Davi sabia
Davi sabia. Olha o que Davi falou. Encontre logo, antes que ele entre numa cidade, antes que o inimigo ele se fortaleça mais contra nós e arranque os olhos, e depois nos arranque os olhos, ou seja, e depois a gente fique sem visão. Ele fique num lugar onde ele esteja protegido na sua astúcia, na sua desordem, na sua malignidade, e isso fuja da nossa visão, e a gente não possa mais fazer nada. Olha como Davi era sábio, olha como Davi era experimentado nas batalhas. Assim, os soldados de Joabe, o queretita e os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Olha a diferença de Amasa para Abisai. Abisai obedeceu na hora, tanto é que o exército já foi naquele mesmo momento convocado e saiu para perseguir Seba. Porque Abisai entendia a urgência do que estava acontecendo. Abisai reconhecia a autoridade de Davi. Abisai se colocava em uma aliança com Davi, em fidelidade. Olha o que aconteceu aqui, versículo 8, acompanha comigo na tua Bíblia. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa, aquele moroso, encontrou-se com eles. Ele não fez o que Davi falou. E ele tanto demorou, que quando ele estava voltando, ele já se encontrou com o povo indo, o povo obediente, o povo que obedece, o povo que aceita a visão, o povo que entende, alinha o seu coração com a visão de Deus, avança junto, não tem jeito. Olha o que acontece. Com eles, Joabe estava com seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Amasa, porém, não estava percebendo que o punhal estava na mão esquerda de Joabe e foi com ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então, Joabe e Abisai, seu irmão, o obediente, o que obedeceu Davi, perseguiram Seba, filho de Bicri. Aqui você vai ver, eu vou pular um pouquinho essa parte, porque vai dizer que o corpo de Amasa ali com as tripas tudo de fora estava atrapalhando a missão que Davi tinha coordenado. E vai dizer que Amasa foi morto por um fiel. Sempre vai ter um fiel que vai acabar com o problema da resistência, da desobediência, da morosidade, né? Porque são questões que envolvem o povo de Deus, não somente uma pessoa, não era uma questão de Davi, era uma questão do povo, de desunir, de enfraquecer o povo. Aí hoje você pode trazer isso para sua igreja, você pode trazer isso para sua casa, para sua família. Sempre tem um Abisai que você pode transferir a ordem que deu para Amasa. Não fica insistindo em Amasa. Amasa já mostrou. Amasa já disse, já mostrou. Às vezes você tem 2, 3 filhos. Você tem que ter sabedoria. Você tem 2, 3 funcionárias. Olha como o Senhor está te dando direção. O Senhor foi muito, muito, muito específico comigo. E falou, não se importe, né, de ser politicamente correta nem de ser cancelada. Não se importe. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida que a gente, para o conselho de Deus avançar, a visão de Deus avançar na nossa vida, a gente vai ter que parar de ficar tentando explicar o óbvio para contar com pessoas que entendem a visão mais rápido. Entenda. Tem resposta para você aí? Então coloca amém. Coloca amém aí nesses comentários. Coloca glória a Deus, coloca o foguinho. E aí o que vai acontecer? Joabe fala assim, tira ele do meio da estrada. Sabe por quê? Porque sempre quem tem o Senhor sempre vem com algo bem específico, né? Na vida daquele que é desobediente, daquele que é moroso em obedecer. Porque desobediência
A obediência retardada, a obediência postergada, ela é desobediência na hora, né? Ela é desobediência no presente. Então, o Senhor, ele permitiu, né, aquela sentença ali para Amasa. Só que, muitas vezes, a pessoa, ela tem a sentença e aquilo que acontece com a vida dela começa a consternar as pessoas ao redor. As pessoas têm a mania de querer ser boazinha. As pessoas têm mania, né, de querer, ai, coitado, de tomar partido da parte errada. E quem toma partido da parte errada é porque tem alguma coisa a ver com a parte errada, meu amor. Não tem jeito, não. Os semelhantes sempre se juntam. Rebelde se junta com rebelde, ingrato se junta com ingrato, fiel se junta com fiel, leal se junta com leal, proativo se junta com proativo, moroso se junta com moroso. Então, cuidado com as alianças que você está fazendo. E aí, eles tiram ali o corpo do meio do caminho, né? Porque tava ali, a Amasa estava ali sangrando, ali, né? Naquela estrada. E eles tiram para que o povo não fique ali, né? Preso naquilo. E olha o que acontece. 13, versículo 13, acompanha comigo na palavra de Deus. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Ou seja, eles continuaram fazendo o que tinham que fazer. 14. Agora presta muita atenção aqui, porque agora vai falar muito mais sobre você, sobre seu posicionamento. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca, que era a cidade. Abel-Bet-Maaca é a tua cidade, tá? E Seba vai entrar na tua cidade. O rebelde, o desordeiro vai entrar na tua cidade. Olha aqui, olha o que vai acontecer. E construiu contra a cidade uma rampa. O exército de Joabe veio e viu Seba entrar, construiu ali uma rampa para invadir a cidade. E chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, versículo 16, essa é você, ou deve ser você, tá? Uma mulher sábia gritou na cidade. Uma mulher sábia gritou na cidade. Ouçam, ouçam. Digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Deixa eu saber com quem que eu tô falando. Deixa eu confirmar, para eu não desgastar meu português, meu hebraico aqui na verdade para elas, sei lá daquela cidade, para eu não desgastar aqui a minha língua, para eu não gastar minha saliva com quem não é de direito. Tu é Joabe? Aí ele vai dizer assim: sim, sou Joabe. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para te dizer. E ele diz: estou ouvindo. Ó, quando ela tem certeza que ela tá falando com a pessoa certa, ela se humilha e ela se coloca numa posição. Ouve o que tua serva tem para te dizer. Por favor, me dê ouvidos. Eu sou tua serva. Eu tô aqui para te servir. Olha só. Aí ele fala: estou ouvindo. Versículo 18. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel-Bet-Maaca, que é a cidade dela. E isso resolveria a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Mãe, uma cidade que é mãe em Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir esta cidade. Não é esse o problema. Joabe entendeu. Falou assim: meu Deus, eu não estou aqui para destruir a cidade. Eles estão pensando que eu estou aqui contra eles. Não, não é esse o problema.
Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entreguem-me esse homem e iremos embora. Joabe deixou claro para ela: nós não temos nada contra vocês, pelo contrário, nós queremos é o desordeiro. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e jogaram para Joabe. E ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe voltou ao rei em Jerusalém, até aí. Entenda agora, pega papel e caneta. Se você não está anotando, você começa agora a anotar. Se você já estava anotando, continua. Se você fala assim, não, vou ficar grudadinha aqui nessa revelação agora e vou ver a live toda depois e vou anotar tudo. Amém, glória a Deus. Faça como for melhor para você. Só fica, por favor, atenta, não deixa nada tirar você desse momento de revelação que o Espírito Santo vai derramar sobre você agora. Essa mulher, queridas, é uma palavra profunda de revelação na palavra, na exegese do texto. Presta atenção. Essa mulher, ela percebe que alguma coisa está ruim dentro da sua cidade. E ela vê o alvoroço, vê o exército de Davi se aproximando. Você acha que ela não sabia quem era o exército de Davi? Que ganhava todas as batalhas? Que o Deus de Israel estava com eles? E ela viu aquilo acontecendo e ela fez o quê? Ela prontamente, ela falou, peraí, vai destruir a nossa muralha, vai acabar com as nossas defesas. O que tá vendo? Ela não sabia que havia um desordeiro dentro da sua cidade. Ela não sabia porque o desordeiro, ele entra sorrateiramente. Quando você vai ver, todo o exército tá vindo contra você e você não sabe o que tá acontecendo. Você pensa que o exército que tá vindo contra você tem algo contra você, contra a sua cidade. Só que, na verdade, é o desordeiro que está dentro da sua cidade e você não tem conhecimento, você não sabe, é que está atraindo a guerra para a tua cidade. Está atraindo a guerra para sua casa, está atraindo a guerra para sua empresa, está atraindo a guerra para os seus relacionamentos. Só que essa mulher, ela não se desgasta, ela é assertiva. Ela chama Joabe, peraí, quem é o capitão? Peraí, capitão Joabe? Ela procurou saber, ela procurou se informar antes de agir. Peraí. Diga a Joabe que vem aqui. Como é que ela ia saber o nome, né? Ela procurou saber, ela averiguou. Chama Joabe. Joabe é o capitão? Joabe é quem resolve? Eu não vou falar com quem não resolve. Eu vou falar com quem resolve. Aonde eu posso cortar o mal pela raiz. Você está entendendo? O Senhor já está te dando clareza nesse momento do que você tem que fazer. Presta atenção. E ela fala, eu quero falar com Joabe, fala para ele que eu preciso falar com ele. Joabe vem, ela se certifica de estar falando com a pessoa certa. Porque ela é uma mulher sábia, ela não vai se desgastar. Ela não vai se desgastar conversando com quem não pode resolver. Eita, você entendeu? Ela não vai conversar com quem não pode resolver. Ela diz assim, antigamente, a gente era conhecido por uma cidade que resolvia o problema. Agora a gente está com um problema aqui. O que está acontecendo? Nós somos uma cidade que é mãe em Israel. E está dizendo que a cidade era conhecida pelos seus conselhos e pela resolução das questões. Ela dá uma característica para essa cidade. É uma cidade mãe.
Ela é a cidade que é uma mãe em Israel. É aquela que dá conselhos e resolve conflitos. As pessoas vêm pegar conselhos, pegar direção conosco. Nós somos posicionados como uma mãe. É o conselho que resolve a questão. Nós somos esse tipo de povo. Só que muitas vezes, queridas, você mulher que está aqui, é esse tipo de povo, é essa mãe para Israel. Aquela que dá o conselho que resolve a questão, mas está entrando dentro do teu coração ou entrando dentro da tua cidade um desordeiro rebelde que você não está se atentando. E aí você precisa fazer que nem essa mulher. Você precisa primeiro reconhecer quem você é. Peraí. Nós não somos o povo que gera o conflito. Nós somos o povo que resolve o conflito. Eu não sou a mulher que gera o conflito. Eu não sou a mulher que atrai a guerra. Eu sou a mulher que resolve a guerra. 21. Ela não sabia o porquê do exército ali. Então ela foi elucidar essa questão. A influência dela. Por isso, a unção da influência. Essa mulher, ela tinha uma unção sobre a vida dela. Quando ela pergunta, ela fala, olha, nós somos isso aqui. Ela evoca a identidade dela para Joabe. Joabe fala assim, não é contra vocês que nós estamos aqui. É que entrou um desordeiro, um rebelde dentro da tua cidade e você não está sabendo. E é contra ele que nós estamos, mas nós não sabemos quem está com ele e quem está conosco. Então a gente vai acabar com a cidade toda. E ela fala assim, peraí, o que você precisa? É a cabeça do desordeiro? Amanhã a cabeça do desordeiro. Você quer ele exterminado? Porque extermina o rebelde que o problema acaba. A raiz da confusão está no rebelde. A raiz do conflito, da treta, do problema está no rebelde, no desordeiro, no que cria problema toda hora. Vamos lá? Ela falou assim, eu vou cortar pela raiz o mal. Deixa comigo, eu vou resolver essa questão. Enquanto você tolerar o desordeiro, enquanto você... Tem pessoas que fazem assim, pô, deixa eu ver o lado do desordeiro, tadinho. Toda história tem dois lados. Davi já era o escolhido do Senhor, tinha a bênção do Senhor, era o rei de Israel. Não tem que pensar. Não tem o que pensar. Ela foi muito sábia. Não tem o que pensar. Deus está do lado de Davi. Deus escolheu Davi. Davi é ungido rei do Senhor. Eu não tenho que ver o outro lado, não tenho que ver lado nenhum. Eu não tenho que ver lado nenhum. É a cabeça do desordeiro que você quer? Vamos acabar com isso agora. Olha a influência dessa mulher. Chamou todo mundo da cidade. Passou o plano e eles executaram. Olha a influência dessa mulher. Ela passou o plano e eles executaram. Mas não foi uma obediência cega. Não foi uma obediência cega. Porque você vê todos os passos dessa mulher anteriormente. Passos de sabedoria. Passos de discernimento. Passos de prudência. Passos de temperança, passos de fortaleza, passos virtuosos. Por isso a cidade era conhecida como uma cidade mãe, que o conselho resolvia, que a sabedoria era nítida, gritava naquela cidade. Quando aquela mulher gritou, a sabedoria gritou. Então todo mundo para ouvir. E aí você vê que quando uma cidade ela tem uma fama, quer dizer que os seus integrantes têm o mesmo comportamento. E se uma mulher dentro da cidade resolve através da sabedoria um decreto contrário, uma sentença de destruição sobre uma cidade, você imagina que essas mulheres, toda essa sabedoria, todo esse livramento veio das mulheres.
Porque as mulheres criaram outras mulheres e mulheres influenciaram os homens daquela cidade. Porque quem perseguiu e matou o Seba, o desordeiro, o rebelde, aquele que divide, foram os homens. Foi o povo. E aí cortaram a cabeça e ela pegou a cabeça. Ela pegou a cabeça. Eu profetizo nesse dia, nessa hora, nessa live, que você vai pegar a cabeça do teu inimigo, daquilo que está criando desordem. O que está criando desordem dentro do teu lar? O que está criando desordem na tua vida? São as suas dores, são os seus traumas, são as maluquices que o diabo apronta. E você cai, você acredita, você cai igual uma pata nas armadilhas de Satanás, nas confusões, nos disse-me-disses. O Senhor falou para mim assim: filha, eu te garanto. Eu falei: acabou meu problema. Acabou meu problema. Acabou meu problema. Eu falei: glória a Deus. Você vai pegar, sabe, a cabeça do inimigo e vai lançar para quem de direito. Tem coisas, queridas, que vocês precisam cortar o mal pela raiz. Essa é uma palavra de direcionamento. O que eu tô fazendo aqui com vocês é uma live que eu faço normalmente com a comunidade Save. É isso aqui que você vai ter dentro da comunidade Save. É esse nível de direcionamento, de profundidade, de revelação na palavra. Porque é o que o Senhor fala comigo. Eu compartilho aquelas direções muito específicas, precisas da parte de Deus. E o Espírito Santo falou muito específico comigo. Fala com elas. Mostra para elas que elas têm uma unção. Elas têm uma unção de influência e elas precisam aprender a se posicionar nessa unção. Elas precisam aprender a influenciar, a dar os passos de prudência, os passos de sabedoria, os passos de discernimento certos. Porque muitas mulheres conhecem a palavra de Deus, mas na hora de agir, elas colocam os pés pelas mãos, elas são impulsivas, elas ficam com medo, dão uma resposta a partir do medo de serem abandonadas, do medo de serem feridas, do medo de serem traídas, do medo de atrair a guerra. A guerra já está posta. A mulher, essa mulher sábia da cidade, aqui em segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 20, ela já foi pega pela guerra. Ela não sabia, ela foi averiguar. E o que aconteceu? É muito tremendo o que o Senhor está falando conosco aqui, porque você precisa aprender a lidar. Você precisa aprender a pegar a palavra de Deus que você sabe e aplicar na sua vida prática. E você só vai ter isso a partir de um relacionamento de discipulado, de pastoreio do seu coração. Não é de um curso. Os cursos, eles são tremendamente importantes. Eles nos trazem informações. Eles nos trazem, ali apontamentos, conhecimento que a gente não tinha. Eles são totalmente necessários. Na comunidade Save tem curso também, mas são cursos isolados. A comunidade Save não é um curso. A comunidade Save é um discipulado, é relacionamento, é proximidade, é pastoreio do coração. Tem uma ministração na primeira jornada da identidade feminina que se chama Pastoreando o Coração de uma Mulher. Pastorear o coração de uma mulher não é a mesma coisa que pastorear o coração de um homem. Nós vimos aqui no texto. Uma mulher, ela tem ações diferenciadas. Ela tem uma percepção, ela tem um feeling que muitas vezes ela é sabotada pelos seus problemas, pelas suas dores, ela se auto-sabota. Ela não sabe, ela não confia naquilo que Deus entregou para ela como direção. Imagina se Esther não confiasse na direção de Deus em fazer a mesa e resolver a traição na mesa. E resolver o decreto de morte na mesa, diante do inimigo. O Senhor deu, né? O Senhor deu, né?
ali a confiança para ela, deu a planta. O Senhor deu o mapa, o Senhor deu o mapa estratégico para acabar com a trama de Amã. Se Esther não tivesse recebido a revelação e não tivesse ousadia, coragem e sabedoria para ela colocar em prática, como seria? O povo de Israel estaria totalmente dizimado. Lembra que eu falei na live de terça-feira? Queridas, Maria, ela deu à luz a Jesus, ela recebeu a visita do anjo, porque Esther se posicionou lá atrás, centenas e centenas de anos atrás. Então, quando você se posiciona na revelação de Deus e sabe colocar em prática aquilo que o Senhor te dá como informação, te dá como revelação, te dá como conhecimento da palavra de Deus, você passa a ter atitudes sábias. Provérbios capítulo 24, versículo 3 e 4 vai dizer pra gente assim: com sabedoria se edifica a casa, mas é com inteligência que ela se firma. Essa inteligência, conhecimento, fala de atitudes de sabedoria na prática. A sabedoria edifica, mas é a prática da sabedoria com inteligência. Saber fazer com que a sabedoria ela seja praticada é que firma, consolida uma casa. Você vê que a mulher, ela fortalece os da própria cidade. Ela direciona, ela fortalece, ela dá autonomia, ela ensina. Ela, pelo posicionamento dela, ela orientou, ela trouxe a solução e as pessoas ali seguiram naquele conselho, seguiram naquela ação. E a sua cidade foi livre do desordeiro. Ela era como uma mãe. A cidade era como uma mãe para Israel, uma cidade de conselho, uma cidade de decisões assertivas, de saber discernir o que fazer para colocar o desordeiro para fora. Aquilo que está colocando a sua vida em desordem, as suas emoções em desordem. O que é que está colocando as suas emoções em desordem? Você precisa aprender a se colocar como essa mulher sábia. Você precisa aprender a se colocar como esta mulher sábia. Se você quer aprender, se você quer ser uma mulher assim, você pode entrar na comunidade Save. As portas da comunidade Save estão abertas para você neste momento. Vai ficar só por mais essa semana. E nós já vamos, porque a gente precisa começar a nova turma. Então, eu não vou poder deixá-la aberta por mais tempo. E a gente vai recomeçar, né? Um processo de discipulado, avançar com quem já está para revelações maiores e mais profundas e receber você que está entrando agora na comunidade. Eu vou deixar para você a Lu Rocha, Luciana08 Rocha, é o contato de suporte da comunidade Save. Tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade com plataforma, com internet, com acessar a comunidade Save, você pode entrar em contato com a Lu, tá bom? Eu vou deixar fixado aqui, ó, @ já manda uma mensagem para ela aí, já fala assim: Lu, me orienta aqui, me ajuda, eu quero ser Save. Se você quer ser Save, né? Se você quer ser Save, você quer ser uma mulher posicionada de uma forma diferente, livrar essa sociedade dos desordeiros, né? Você precisa se tornar mais sábia. Você precisa ser uma mulher sábia, mulher auxiliadora, virtuosa e edificadora. Então você precisa ir lá no link da bio e se dar essa oportunidade. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer, minha amada. Esse é o tempo, esse é o momento. Esse é o tempo de você sair do ciclo vicioso, sabe? De sair do ciclo vicioso das decisões erradas. Se essa mulher não soubesse se posicionar, o exército de Joabe tinha acabado com a cidade daquela mulher. E era uma boa cidade.
Era uma boa cidade. Era uma cidade que tinha uma influência muito grande, onde as mulheres tinham uma unção de influência muito grande. Porque elas formaram esse exército de pessoas obedientes. Você vê a diferença de Amasa para essa mulher. Essa mulher recebeu o comando de Joabe. Ela falou, o que você quer? A cabeça dele? Pois é a cabeça dele que você vai ter. Olha a diferença de Amasa para essa mulher. Amasa recebe a paga da sua desobediência e da sua morosidade. Ele morre. E essa mulher recebe também a paga. Ela recebe o pagamento. Ela recebe o despojo. Ela recebe ali, né, a honra, a vitória na mão dela por causa da obediência pronta dela em realizar. Ela não vai questionar. Ela vai falar assim, não, Deus está com Davi. Eu não vou aqui ficar tentando saber qual é o outro lado. Pra que eu vou tentar saber o outro lado? Já sei que Deus está com Davi. Se eles estão dizendo que é desordeiro, é desordeiro. E se fez desordem lá, vai fazer desordem aqui, como já está fazendo. Está trazendo a morte para nossa casa. Está trazendo a guerra para nossa casa. A guerra para nossa família. Não vou permitir isso. Então vamos acabar com isso agora. Mal pela raiz. Pega o machado e ó, lança na raiz. Fecha a porta, dá o limite, arrebenta a corda. Se coloca numa posição que Deus quer de você. Chega. Fala assim, ó, chega. Fala comigo, chega. Vamos orar. Chega. Chega de desordeiro dentro da tua casa. Chega dos Amasas que ficam ali atrapalhando o plano de Davi, que fica dando oportunidade do inimigo se fortalecer mais. Ah, porque tem espírito de Jezabel, porque tem espírito de Absalão, porque tem espírito de sei lá, de Beelzebul, tem espírito do Acabe, tem um espírito maligno atormentando a tua cidade. Tem espírito maligno? Se você for como Amasa, você vai fortalecer mais o espírito maligno. Se você for desobediente, moroso, tem homens também aqui, né, para obedecer, você vai só fortalecer a ação do inimigo. Então você precisa se posicionar. Você precisa, não tirando conclusões da sua cabeça, mas seguindo a voz de comando. Davi tinha dado uma voz de comando, amadas. Davi tinha dado uma voz de comando. A diferença entre Amasa e essa mulher. Essa mulher teve a preservação da vida e Amasa perdeu a vida. Então, a gente precisa entender a palavra de Deus e o conselho de Deus para a nossa vida, minhas amadas. Está posto. Eu estava pensando, né? Olha como a palavra do Senhor direciona a gente. Davi não fica de tititi tentando convencer a Amasa a fazer o que ele mandou, não. Davi simplesmente falou assim, então tá, deixa eu passar a ordem para quem vai fazer. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida, mas sabe qual é o problema? Você fica ali tentando salvar aquilo que não quer ser salvo. Você fica tentando ali reconstruir aquilo que não quer reconstrução. Você fica ali tentando investir em algo que não quer investimento. Quer fazer o que quer, uma situação que não vai evoluir. Não tem jeito. Davi pegou a Amasa, não fez? Eu não vou botar o povo a perder. Eu não vou botar o meu reino a perder. Eu não vou botar o povo que Deus escolheu a perder. Por causa do desobediente. Absai, vambora. Junta o povo, junta o exército e vamos perseguir o desordeiro. Vamos acabar com isso. Porque senão ele vai ser pior que Absalão para nós. A gente já passou por essa experiência, Absai. A gente sabe. Vamos terminar o desordeiro agora. Queridas, não tem jeito. Tem hora que você vai ter que fazer o trabalho feio. Davi podia ter pensado assim. Eu não vou fazer nada não, deixa que Deus me justifica, deixa que Deus faz. Tem hora que é assim. Mas tem hora, amadas, que você já está com a faca e o queijo na mão. Você já está com a ordem dada, você já sabe o que fazer. O desordeiro, aquilo... O que é o desordeiro? Muitas vezes o desordeiro não é uma pessoa. Às vezes o desordeiro é um sentimento. Às vezes o desordeiro é uma ideia, um pensamento fixo, maligno, uma mentalidade.
precisa ser extirpado. É isso aí, doutora Larissa. Eu bloqueio quando percebo o engano me distancio racionalmente. Exatamente. Exatamente. Glórias a Deus. Se você é save, amanhã de manhã nós vamos estar juntas, excepcionalmente essa semana, na sexta-feira, porque eu tenho um compromisso de viagem no sábado. Então nós temos um encontro ao vivo toda semana. Uma live como essa, né, mulheres? Uma live como essa de direcionamento, só que é mais profunda, tá? Tem mais conversa, tem mais aconselhamento, tem mais direcionamento mais específico, individual, tá? E amanhã a gente vai estar juntinho no nosso quarto de guerra, né? Amanhã vai ser a unção com óleo. Eu vou ensinar para vocês no quarto de guerra, em Comunidade Save, a profundidade da unção com óleo, tá? E o que significa o poder da unção com óleo e exatamente aquilo que o Senhor tem para trabalhar na sua casa. Só tá faltando você se levantar. Eu vou estar com o meu olhinho, vou mostrar para vocês, cada uma de vocês com o seu olhinho. A gente vai orar, né? E existem princípios espirituais que não mudam, queridas. O mundo pode falar, não, você é crendice, já passou. Quando você faz o que a palavra de Deus manda você fazer com a consciência certa, com a consciência que a palavra de Deus te dá, você vai ver os resultados. Você vai ver os testemunhos. E amanhã nós vamos estar juntas no ao vivo. Então, se você quer participar da Comunidade Save, você já pode entrar hoje, assinar o anual. Não adianta você assinar o mensal. O mensal eu deixo o mensal só para aquelas mulheres curiosas. Porque quem assina o mensal é curiosidade, né? Ou então quer ali ficar por um tempo só no mensal. Eu vou ficar 6 meses no mensal, vou ficar 2 meses, vou ficar 3 meses. Você que sabe. Mas esteja junta. Esteja junta, né? O anual é quando você se coloca mesmo, você fala assim, não, eu quero um discipulado, eu quero um acompanhamento, eu quero um pastoreio do meu coração, eu quero eleger uma pessoa em que eu confie, que traga a palavra de Deus de uma forma confiável, um fundamento sólido. Então, eu vou estar no anual, eu vou estar me colocando, né, em uma caminhada. Quando você faz o anual, você já se dispõe a caminhar, né, durante o ano. E o anual é bom, queridas, porque é o melhor, né? Porque no anual todas as atualizações da comunidade, jornadas novas, jornadas que surgem, desafios práticos que não estão no script, que surgem assim por revelação, por direcionamento de Deus, de acordo com a necessidade daquela turma, você tem acesso. Você não precisa fazer isso à parte. Você já tem acesso se você estiver no anual. No anual, você vai estar comigo na caminhada o ano todo, juntas, em tudo que eu estiver fazendo. Então, o Senhor tem algo novo para vocês. O Senhor tem algo novo para mim. E aqui é mais ensinada, aqui aprende mais, aqui é mais alicerçada sou eu. Porque eu preciso aprender 2 vezes. Eu preciso estudar, me mergulhar no meu secreto, né? E com Deus, para poder ministrar. E quando eu ministro, eu aprendo de novo, né? Quando o Senhor falou essa palavra comigo aqui ontem, eu estava assim, imersa nessa palavra, eu estava muito entregue a essa palavra, eu estava assim, cada versículo era um uau, uau. Você já experimentou isso na palavra de Deus? Tem um uau, uau, aleluia, uau, né? E hoje, quando eu estou ministrando aqui para vocês, outras revelações poderosas já nasceram, né? Já transbordaram do trono da graça para minha vida, né? Então, que o Senhor, Ele possa falar com você. Não deixe nada bloquear. Não deixe nada bloquear você desse tempo novo, dessa nova temporada de aprendizado, de entrega, de novas conexões. É tempo de novas conexões. Eu sinto isso no meu espírito. É tempo de você se conectar com gente que está caminhando na palavra. É tempo de você se conectar, de você se entregar, de você se dar uma oportunidade ao novo. E a Comunidade Save é esse ambiente de segurança, de graça, de ensino, de reposicionamento, de alinhamento com o coração de Deus, de levar uma vida mais leve, sabe? Porque quando você vive algo, corre atrás de ser quem você não é, de ficar se inspirando em um monte de mulher, você vira uma colcha de retalhos. Você pega uma característica de alguém aqui, uma característica de alguém ali,
E aí você se torna uma coxa de retalhos. Na comunidade Save, você já vai pegar logo ali a primeira jornada, identidade feminina, a essência original, e você vai começar a se conhecer aos olhos de Deus. Se conhecendo aos olhos de Deus, de verdade, de fato, você passa a fazer outras escolhas. Você começa a viver uma vida mais leve, sendo você mesma. Então, entenda que o Senhor tem algo novo para você nesse tempo. Deus tem algo novo, Deus tem maravilhas, Deus tem portas abertas, Deus tem novas amigas, Deus tem conexões para você. Esse é o tempo. Eu te espero na comunidade Save. Essa live é para que você entenda que você precisa ser essa mulher sábia e também para te dar esse recado, para deixar esse recado aqui para você, de que as portas estão abertas, mas elas já vão se fechar porque nós vamos começar com a primeira turma. Então, acesse hoje. Não deixa o inimigo criar desordem, entrar aí na sua cidade, criar desordem, te gerar dúvida. Você já tem uma palavra de Deus, você já tem um direcionamento. Você nem conhecia, você nem imaginava, né? Nós temos também o Instagram da Comunidade Save, @comunidade.save, né? Save é um acróstico, para quem não sabe, tá? As mulheres sempre perguntam, o que é Save? O que é Save? Save é um acróstico. S de sábia, A de auxiliadora, V de virtuosa e E de edificadora, que são as 4 qualidades que o próprio Deus colocou dentro da mulher. E a gente precisa saber, né? Desempenhar essa identidade, desenvolver essa identidade, colocar essa identidade em prática. Você vai ver também na primeira jornada, quem já é discípula aí, já caminha comigo já há bastante tempo. Tem mulheres que fizeram o anual, renovaram o anual e estamos juntas há mais um ano, né? A comunidade Save daqui a pouco vai fazer 2 anos e nós vamos fazer uma comemoração linda com uma mesa muito preciosa com as discípulas, no presencial, tá, queridas? No presencial. E você vai ver na primeira jornada que eu falo dessas qualificações, não são qualidades, são qualificações. E lá tem o PDF, os PDFs eles são bem completos. É incrível, queridos, incrível. Você não pode ficar de fora desse mover, dessas conexões novas que o Senhor quer fazer na sua vida. Você vai perceber que a comunidade Save é um ambiente online, mas que você se sente tão próximo, você cria novas conexões, novas amizades, novas alianças, novas mulheres que estão ali com o mesmo propósito que você. Elas querem crescer em Deus, elas estão nesse estágio como você. Elas querem crescer em Deus e se entregar a um nível de profundidade e de sabedoria, de posicionamento, para entender, de discernimento, para entender o seu tempo profético, a sua estação e se posicionar de acordo com a sua estação. Eu te espero na comunidade Save, não perde tempo. Seja essa mulher sábia. Um grande beijo e eu te espero lá.